Celebramos hoje a memória de um bispo, doutor da igreja e um grande santo que se tornou, pelo seu testemunho, patrono dos confessores e teólogos da doutrina moral. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. E em agosto, o mês das vocações, vale lembrar que a história de Santo Afonso é marcado pelos sinais do chamado de Deus desde a sua infância. É sobre a vida de Santo Afonso que nós vamos falar nessa roda de conversa. Hoje tenho a alegria de receber dois confrades aqui no nosso estúdio, no estúdio do Almanaque Católico, o padre Rafael Vieira, nosso diretor. Bem-vindo, padre Rafael. Obrigado. E também o padre Frederico Ozanam de Pádua, que está colocando à disposição da comunidade, das pessoas, um novo livro, né? Uma obra, Quem Reza Se Salva, a oração como meio de salvação em Santo Afonso Maria de Ligório. Padre Frederico Ozanam de Pádua, bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Padre Wellington, alegria minha de estar aqui com você nesse momento. Isso, e eu vou começar, vou falar com o Padre Rafael. Padre, o senhor teve a oportunidade de, assim como o Padre Frederico e tantos de nós, de caminhar pelas regiões onde Santo Afonso viveu, onde Santo Afonso cresceu. O que mais lhe chamou a atenção nesse chamado, a vocação de se consagrar todo a Deus na vida de Santo Afonso, quando o senhor esteve por ali em Marianella, em Nápoles, nas regiões que inspiraram o santo que hoje celebramos, padre? Olha, Padre Wellington, uma alegria muito grande conversar sobre o nosso fundador, e eu acho que nós precisávamos, nós que já fizemos isso que você acabou de relatar, que visitamos os lugares alfonsianos, nós precisávamos já logo dar um desconto, que é um lugar lindo demais. É muito bonito, a gente tem que fazer um esforçozinho para pensar na história, para pensar no significado, porque aquela região ali, a região que eles chamam da Costa de Amalfi, né? Ali onde encontra-se a cidade de Scala, onde foi fundada a congregação, onde Santo Afonso teve essa iniciativa, é uma região belíssima, extraordinariamente bonita. Mas uma das coisas assim que desde os primórdios, quando eu comecei a conhecer a congregação e conhecer a Santo Afonso, uma das coisas que eu acho que é atualíssima na história dele, é o fato dele ter visto um lugar muito bem servido pela igreja e pela sociedade, e um outro lugar completamente desamparado, abandonado. Essa era uma realidade lá do século XVIII e é uma realidade de hoje, infelizmente. Primeiro porque nossas sociedades continuam desiguais, quer dizer, tem gente com toda assistência e gente com nenhuma assistência. E depois, inclusive, do ponto de vista espiritual e eclesial, que é também a presença da igreja junto a essas pessoas que estão abandonadas. Então, Santo Afonso, lá no século XVIII, já tomou uma iniciativa dando uma resposta a uma situação que perdura até os nossos dias. E é interessante porque a região ali onde Santo Afonso se inspira, ele toca a realidade das pessoas, essa realidade que faz com que ele se apaixone pelo ser humano para que ele possa se salvar. E quando o padre Frederico teve a oportunidade de lá estar, o que chamou mais atenção dessas regiões, desses lugares, e que o senhor acha que foi fundamental, por exemplo, no caso da oração, né, para Santo Afonso persistir tanto nesse convite para que as pessoas pudessem rezar com qualidade, não rezar de qualquer jeito? Santo Afonso é também chamado doutor da oração, né? Um homem apaixonado por Deus e que procurou, por sua vida, testemunhar isso na prática, na oração diária. Ele passava horas rezando, apesar de ter muita coisa para fazer, né? Ele era um grande missionário, pregador, e além disso, nas chamadas horas vagas, além da oração, ele escrevia muito. Mas os lugares para onde ele foi, como foi dito pelo padre Rafael, além de toda a carência, inclusive espiritual das pessoas, o lugar para onde ele foi, Scala, é também um lugar muito belo, que inspira a oração, né? Além de lidar com esta realidade dos empobrecidos, dos cabreiros de cabras abandonados, ele teve também o privilégio de ali na natureza contemplar a ação de Deus e poder, é claro, rezar muito bem, né?
Verdade. E, Padre Rafael, Santo Afonso, se ele tivesse nascido nos tempos atuais, talvez ele estivesse aqui no nosso lugar, né? Ele foi um homem muito criativo. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse detalhe que eu acho que se sobressai entre os autores, entre os santos da época de Afonso, que é a questão da criatividade. Ele é um homem que colocou em prática essa criatividade de modo muito intenso, né? Exatamente. No início do século XVIII, o que nós estamos fazendo hoje, que é televisão, né, que faz com que a informação seja difundida por muitos territórios, naquela época, a televisão era o livro. Era o livro que a pessoa escrevia, imprimia e distribuía pelo mundo afora. Santo Afonso era um grande devoto também da pena, da escrita, da pastoral da pena, não é que costuma se dizer em alguns lugares. E ele ainda tinha uma visão muito parecida com a mediatização que nós vivemos hoje, Padre Wellington. Sabe, ele tinha, por exemplo, a possibilidade de produzir e publicar no Reino de Nápoles. Sim. Lá embaixo, ali na bota do mapa, né, dos reinos daquele tempo, no Reino de Nápoles. Sabe onde que ele publicava? Em Veneza, lá no alto. Por quê? Porque tinha possibilidade maior de difusão. Então, a gente podia até dizer que era um homem que, no começo do século XVIII, tinha uma visão de mídia muito parecida com aquela que a gente vê hoje, que é procurar caminhos para que a informação seja levada até os confins da terra. Interessante, porque quando eu tive acesso à obra do padre Frederico Ozanam, eu comecei a pensar que antes da gente ler um livro de Santo Afonso, e ele que escreveu mais de 120 obras, a gente talvez precisasse ler o livrinho do padre Frederico Ozanam. E eu digo o livro no sentido da introdução a essa realidade espiritual, a esse arcabouço. Padre Frederico, esse livro, Quem Reza Se Salva, Oração como Meio de Salvação em Santo Afonso Maria de Ligório, ele é fruto de um trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência e quando que o senhor despertou para esse tema como sendo ele fundamental para a sua obra. Esse livro publicado agora é fruto de um trabalho de alguns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de estar em Roma, estudando espiritualidade a convite da minha província redentorista aqui de Goiás. E nessa ocasião, estudando lá no Teresiano, no Instituto dos Carmelitas, eu pude aprofundar-me nessa perspectiva espiritual, na qual Santo Afonso dedicou-se enormemente. Como disse antes, não só rezando, mas escrevendo. Era uma preocupação dele, ele que era uma pessoa muito voltada para Deus e para as pessoas que mais precisavam, educá-las na fé. Ele percebia isso e rezava muito, ele criou também as capelas vespertinas, uma espécie de o que hoje nós podemos chamar grupos de rua para rezar, para ensinar as pessoas a rezarem. Então, assim, esse livro é fruto desse meu tempo lá de estudo, onde eu fiz um mestrado em espiritualidade em Roma. E se tornou praticamente essa introdução às obras de Santo Afonso, principalmente aquelas que convidam, e são a maioria, né? Convidam a pessoa a uma experiência fundamental de oração. Padre Rafael, o senhor também teve a oportunidade de estudar em Roma e estudar um tema que é fundamental em Santo Afonso e que muita gente não conhece e às vezes até se confunde e não entende, né? Porque quando você fala de moral ou até mesmo de moralista, a nossa língua portuguesa parece que coloca isso como algo pejorativo e até negativo. O que é a teologia moral e por que Santo Afonso se destacou tanto ao trabalhar esse tema e colocar à disposição de professores, de padres e da igreja a sua reflexão? Nós precisamos recordar, Padre Wellington, que Santo Afonso viveu num tempo de, para usar um termo da moda, de polarização. Ele viveu num tempo em que, de uma banda, estavam os chamados, eu digo assim, teologia moral, né? E de uma banda estavam os chamados rigoristas, aqueles que interpretavam a vida cristã e o comportamento do cristão de forma muito rigorosa. E de outra parte,
como reação a esse rigorismo, no outro polo, né, para ficar dentro da história de polarização, estavam os laxistas, aqueles que, para não conciliados com o rigorismo, tentavam afrouxar um pouquinho o modo de compreender a vida cristã, e isso produzia o comportamento que nós podíamos chamar de laxista, né? E Santo Afonso, vivendo essa tensão dessa polarização, Santo Afonso apresentou uma teologia moral muito marcada pelo equilíbrio entre esses dois polos. Quer dizer, uma coisa firme, clara, mas também não rigorosa, não literal, não fanática. Por isso também, Padre Wellington, a teologia moral de Santo Afonso é também chamada de teologia da benignidade. Quer dizer, foi uma forma de ver diferente, que trouxe, tanto que no século XVIII foi um crescendo, né? Santo Afonso foi ganhando assim uma estatura tal que no século XIX ele foi praticamente o teólogo moralista da Igreja Católica, inteiramente, assumido pelo Papa e passado, digamos assim, quase que para a Igreja inteira, dada essa, vamos dizer, essa sensibilidade dele de encontrar esse ponto de equilíbrio entre laxistas e rigoristas. Perfeito. Padre Frederico Ozanam, quando falamos do tema da oração, Santo Afonso, além desse grande tratado de teologia moral, que ficou como um legado para a história da Igreja, da teologia, incentivando, inclusive, os missionários redentoristas a voltarem ao tema e a trazerem essa postura de equilíbrio para a reflexão atual da Igreja, ele também incentivou muito as pessoas a rezar. E é interessante que o Santo Afonso primava muito por novenas, né? Ele colocava muito carinho, muito afeto naquilo que ele escrevia enquanto oração. Eu queria que o senhor trouxesse aí um pouco dessas características da oração de Santo Afonso. Como foi bem lembrado, ele procurava ensinar a rezar, ele rezava muito e, ao mesmo tempo, ele trazia para a sua oração a dimensão também do afeto. Ele falava, por exemplo, com a Virgem Maria, com Nosso Senhor, com muito afeto, com muito carinho. Ele demonstrava isso na sua linguagem, tanto na escrita, certamente, como nas pregações, que eram tão eloquentes, abrasadoras, né, encantadoras. Perfeito, e eu acho isso importantíssimo, porque nós que estamos participando aqui dessa roda de conversa, temos a oportunidade de voltar a esses temas, de ressaltá-los e, é claro, de oferecer mais uma vez para que as pessoas possam procurar Santo Afonso também a partir dessas obras, né? Primeiro a partir da obra do Padre Frederico Ozanam e depois a partir também das obras do próprio Santo Afonso, que, Padre Rafael, são obras de uma profundidade espiritual grandiosa. A Jesus, a oração, a Nossa Senhora, né? São obras muito importantes para o cristão conhecer e que ainda tem uma validade e relevância para o hoje da vida da Igreja. Perfeito, é exatamente isso. Santo Afonso tem para nós hoje uma proposta válida. Quer dizer, a gente sempre faz a contextualização dos personagens olhando para o tempo deles. E a gente precisa, naturalmente, atualizar para compreender a validade desses exemplos para os dias de hoje. E Santo Afonso tem, certamente, hoje, uma proposta espiritual, uma proposta de teologia e uma proposta de humanidade, porque, no fundo, também, eu acho que isso que fica muito bonito, e aí eu também aqui quero assinar junto com você, Padre Wellington, essas declarações sobre a obra do Padre Frederico Ozanam, que é a grande contribuição para nos aproximar de Santo Afonso. A oração, eu penso que é o tema mais poderoso para a gente entender até outras coisas que Santo Afonso contribuiu. Mas se a gente... E o caminho, digamos assim, o caminho régio para a gente chegar a essa compreensão é a oração. Então, também assino junto com você a importância dessa obra. Acho que nós precisamos, que todos que puderem obter esse livro do Padre Frederico Ozanam,
vão certamente concordar conosco que é uma boa introdução e nos coloca dentro do coração do significado do testemunho de Santo Afonso. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu quero até pedir para o pessoal da produção colocar o telefone da Scala Editora, que é a editora que coloca em o selo, né, por assim dizer, da publicação desse livro, e para que as pessoas que estão nos acompanhando possam adquirir o livro do Padre Frederico Ozanam. Padre Frederico, na volta do intervalo, gostaria que o senhor falasse um pouco como essa obra está estruturada, falar um pouco sobre aquilo que o leitor vai encontrar quando abrir esta obra, que com certeza vai ajudar e ser de muito valia para a experiência fundamental do cristão, que é a oração. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta temos mais roda de conversa daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o Almanaque Católico dessa segunda-feira, ao vivo, agora 4 horas e 2 minutos, pelo horário de Brasília. Hoje falando, claro, de Santo Afonso Maria de Ligório e também da obra que o Padre Frederico Ozanam coloca à nossa disposição. Quem reza se salva, a oração como meio de salvação em Santo Afonso Maria de Ligório. Padre Frederico, quando nós estávamos indo para o intervalo, eu perguntava sobre como esta obra está estruturada, né? Quem adquirir esse livro, quando abrir, vai encontrar o que aqui dentro? Esse livro ele tem 3 capítulos, é uma referência à Trindade Santíssima, mas assim, ele para chegar à oração, que é o cume, o ponto mais alto, o 3º capítulo, ele começa apresentando a base espiritual de nosso pai fundador Santo Afonso. Ali a sua família, os autores que eram muito lidos no tempo de Santo Afonso, alguns deles, inclusive, muito atuais ainda, como Santo Afonso. E no 2º capítulo eu trato aqui da espiritualidade que ele desenvolveu. A partir de tudo aquilo que ele obteve, né, na família, dos autores, da sua própria experiência de Deus, que é misericórdia, que é amor, ele, claro, teve uma síntese. E, a partir dela, ele exerceu a sua missão, o seu trabalho, viveu a sua vida como missionário, como homem de Deus. Então, o último capítulo é a oração como esse meio de salvação, como pensava e propôs Santo Afonso. E é muito interessante porque você apresenta ainda as subdivisões desse capítulo final, né? Como, por exemplo, as condições da oração, algumas características de quem reza, a humildade, a confiança, chamando a atenção ainda para a perseverança, né? Porque tem gente que gosta de rezar e já acha que tudo acontece automático. E eu achei interessante aqui, quando estava lendo o 3º capítulo, quando você destacava, né? Um dos nossos pedidos a Deus na oração deve ser a graça de rezar sempre. E deve ser um pedido feito com insistência, como os pobrezinhos quando não obtêm o que buscam e insistem tantas vezes, pois é com insistência que nos ensina Jesus a pedir. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. De fato, rezar não é uma dinâmica fácil, mas é uma dinâmica que todos nós podemos aprender, né, Padre Rafael? Exatamente. Eu gosto muito dessa maneira do Padre Frederico apresentar essa perspectiva da oração, mostrando que ela é construída de forma existencial. Quer dizer, não é uma pessoa assim, que de hoje para amanhã já chega a um modo de rezar excelente. Não é? A gente vai desde criança, e por isso Santo Afonso teve seus passos dados
até chegar a ser um mestre, considerado um mestre da oração. E tem uma coisa também, o que você falou agora, Padre Wellington, que é a questão da perseverança. Isso daí, mesmo que a gente tenha chegado, digamos assim, a uma maturidade espiritual que nos faça rezar com muita facilidade, nós precisamos incentivar as pessoas e a nós mesmos a rezar em qualquer momento. Eu tive um grande exemplo no seminário menor, que foi o padre Silvério Negri. Ele tinha, assim, frases lapidares, e uma delas ele dizia: rezar, a gente reza com gosto e sem gosto, mas a gente reza sempre. É isso mesmo. E se a gente for observar a questão desse empenho, da perseverança, Padre Frederico, a perseverança na oração foi algo que ajudou Santo Afonso a não desistir da obra de Deus para a vida dele e para a vida da igreja, né? Imagina se ele não fosse um homem de perseverança nas primeiras dificuldades, sozinho e com o grupo que ele havia fundado, ele teria desistido. Então, nós podemos dizer que aquilo que ele conquistou na vida dele, enquanto obra, seja espiritual, seja material, é fruto também da oração, né? A oração ela é fundamental na vida do cristão, como foi, é claro, na vida de Santo Afonso, né? O senhor trouxe aí a importância da oração nas primeiras dificuldades enfrentadas por Santo Afonso junto ao seu novo grupo missionário, os Redentoristas. Mas bem antes também, tantas foram as dificuldades por ele enfrentadas. Mesmo antes de ser padre, quando ainda era advogado, né, tão jovem, ele enfrentava diversas situações, claro, e o que o fortalecia era essa comunhão com Deus. A oração é a respiração da alma, né? A gente tem que aprender de Santo Afonso esse diálogo com Deus que é enlouquecido de amor por nós. Então, a nossa resposta, mesmo diante dos desafios e dificuldades da vida, é justamente a perseverança. Custe o que custar, uma vida que é dedicada a Deus, eu faço para Deus o que é melhor e, claro, eu vou vencendo os meus obstáculos e desafios unido a Ele, porque sem Ele fica tudo muito difícil, muito complicado, né? Eu queria, Padre Rafael, que a gente pudesse também falar um pouco da nossa família, né? Essa família que Santo Afonso fundou e que ele, digamos, conquistou outros corações pelo método, pela forma, pela espiritualidade, para continuar esse apostolado, esse trabalho. Os redentoristas, qual o papel dos redentoristas na igreja no momento atual, principalmente diante desse legado tão grandioso, tão valioso que Santo Afonso deixa para nós? Eu creio, assim, que nós, se olharmos hoje a presença dos redentoristas nós hoje estamos em todos os continentes. Estamos presentes em realidades que hoje em dia são, assim, representativas do que foi a realidade daqueles cabreiros lá de Escala, quando Santo Afonso tomou a decisão de fundar a nossa congregação. Nós estamos, assim, por exemplo, na Ásia. Os redentoristas estão muito ligados à questão dos moradores das ruas, jovens, crianças abandonadas. Não é? Lá na Ásia a gente tem muitos exemplos de trabalho dos redentoristas junto a essa dura realidade do mundo. Se a gente vai para a África, os redentoristas estão presentes em vilarejos, em cidades muito pequenas e muito necessitadas, e estão lá levando a solicitude da igreja, levando a presença e a busca da oração, principalmente, mas também do atendimento às necessidades do dia a dia. Se a gente olha para a América do Norte, os redentoristas estão lá pioneiramente fazendo comunicação. Uma grande editora, já chegou a ser a maior editora católica dos Estados Unidos, era dos redentoristas, quer dizer, empenhados
estamos nessa pastoral tão importante. Se a gente olha a América Latina, os redentoristas estão nas periferias das grandes cidades, em cidades pequenas. E aqui no Brasil, a presença dos redentoristas também é marcante, especialmente pelo atendimento das pessoas nos grandes santuários de Aparecida, aqui da nossa querida Trindade, de Bom Jesus da Lapa. Então, Padre Wellington, se olharmos para a vida dos redentoristas hoje, eu acho que nós podemos, assim, a partir da realidade, não de um discurso, da verificação desses trabalhos concretos, dizer que nós estamos, pelo menos, muito empenhados em continuar e honrar aquilo que Santo Afonso nos ensinou. Nós continuamos tocando as realidades de nosso fundador, né? Procurando as realidades, principalmente fronteira, para tocar o coração das pessoas. E estimulando a oração, né? Exato. Porque esse trabalho feito pelo Padre Frederico, engraçado, quando a gente entra na congregação, eu, por exemplo, quando entrei, eu escutava aquela célebre afirmação que era: quem reza se salva, quem não reza se condena. Essa era da antiga. Depois passamos por uma reformulação que eu gosto mais, que é: quem reza se salva, quem não reza põe tudo a perder. Eu gosto dessa formulação porque ela dá acho que um alcance ainda maior àquilo que Santo Afonso disse. E o Padre Frederico escolheu justamente a primeira parte dessa frase que nós conhecemos desde que entramos no seminário para dar título ao seu livro. E eu acho que representa muitíssimo. Padre Frederico, o prefácio do livro é de um bispo conhecido até pela defesa da vida e de situações muito difíceis no Brasil. Podemos aqui destacar o contato que ele teve com a comunidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, que é Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, e que traz, além do texto do prefácio, traz uma poesia. Como o senhor recebeu essa mensagem, né, essa devolutiva de Dom Vicente para prefaciar o livro do senhor, padre? Eu recebi com grande alegria, né, e satisfação esta notícia de que ele iria prefaciar o meu livro, uma vez que, além da causa que ele abraça atualmente, que é uma causa que olha diretamente para aquilo que Santo Afonso pensava no tempo dele, né, os que mais precisam, os mais necessitados, lá junto a Brumadinho, inclusive. Então, Dom Vicente foi, claro, eu o conheci antes de ser bispo, ordenado bispo, um grande amigo, um confrade, uma pessoa de um coração enorme, um homem de muita oração e, por isso mesmo, com uma ação muito cristã, com um coração enorme para ajudar, para socorrer, porque um apaixonado por Jesus. É isso mesmo. E celebrar também essa realidade de Santo Afonso nesse ano, Padre Rafael, é importante lembrar que nós celebramos nesse ano, se não me engano, uma festa, uma solenidade de um título que Santo Afonso recebe como reconhecimento do seu trabalho na igreja, né? Exato, foi o título de doutor, não é? Santo Afonso recebeu esse título, como outros mais de 30 cristãos, né? 36, se eu não me engano, o número de doutores e doutoras da igreja. E eu penso que esse título, para nós, assim, vamos dizer, sem ser pessoas que estudou teologia ou sabe muito de doutrina, é um título importante porque é como se a igreja, é assim que a igreja diz a todos nós: vocês podem confiar no que diz essa pessoa. É como se fosse um voto de confiança total dado pela igreja, é o que representa esse título de doutor. E eu penso também que hoje em dia, que nós precisamos tanto de referências, né? Estamos perdendo referências, nós precisamos olhar para os doutores da igreja e encontrar aquilo que a igreja encontrou, que é a verdade, a solidez dos ensinamentos, não é uma coisa superficial, é profunda, não é? E Santo Afonso é um doutor da igreja muito especial. O Papa Francisco, por ocasião desse aniversário, o Padre Wellington, que você falou, que é do título de doutor, ele fez uma carta belíssima aos redentoristas. Nessa carta que o Papa Francisco escreveu aos redentoristas, ele diz que Santo Afonso, ele está
ele está no entendimento de hoje, ele vê tudo a partir da periferia, né? Quer dizer, é aquele que olhou para os abandonados e lá no meio dos abandonados olhou para o conjunto da nossa fé e da nossa doutrina. E aí quem olha a partir da periferia, especialmente das periferias chamadas periferias existenciais, né? É importante porque a gente pode ver tudo de forma mais correta. Quem olha de outro lugar não vê as coisas como elas verdadeiramente são. Quem olha de baixo, quem olha a partir do pobre, a partir do abandonado, né? Agora há pouco você estava citando o padre Frederico, falou dele, que é quem fez o prefácio. Eu fico olhando a atuação do Dom Vicente nas redes sociais, é alguém que só está falando a partir do pobre, a partir de quem está sofrendo muito com tudo que está acontecendo. E toma uma dose de coragem, eu acho que até uma dose cavalar, porque para fazer o que ele está fazendo, precisa de uma superdose de coragem e dar nome aos bois, quer dizer, fala por que é que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, e isso tem sido muito incompreendido por várias pessoas, mas graças a Deus tem sido reforçado, e principalmente na oração, né, Padre Frederico? Pela oração das pessoas que apoiam Dom Vicente, as pessoas que apoiam Jesus, que estão no caminho de Jesus Cristo, querendo sempre olhar tudo a partir dos pobres, como fez Santo Afonso. Padre Frederico, quando falamos, por exemplo, da oração, a gente precisa lembrar a quem Santo Afonso reza. E aí eu queria perguntar para o senhor, quem é o destinatário por excelência, por assim dizer, das orações, das preces que Santo Afonso escreve, dispõe e até mesmo apresenta nas pregações, apresenta nas novenas, nas obras que ele coloca à disposição das pessoas, padre? A espiritualidade de Santo Afonso, ela é cristocêntrica, ou seja, ela tem Cristo como centro. Então, nas suas orações, na sua pregação, ele sempre se volta primordialmente ao Santíssimo Redentor Jesus. Ele que, quando contempla o mistério do Cristo, ele privilegia 3 momentos importantes da vida de Nosso Senhor. O mistério da encarnação, quando, por exemplo, ele contempla o presépio, o mistério da paixão e morte de Jesus, algo muito comum, muito em voga no tempo dele, na espiritualidade de então. E, finalmente, a Eucaristia, né? Esse Deus que, enlouquecido de amor, ele continua a se dar, a se entregar por nós. E não podemos deixar de falar da Mãe de Deus e nossa, a Santíssima Virgem Maria, para a qual Santo Afonso tanto se voltava, né? Escreveu inclusive a famosa obra Glórias de Maria, né? Isso mesmo, e chamando a atenção para suas obras, nós colocamos então à disposição de quem está em casa. Padre Frederico, quem desejar comprar o livro Quem Reza Se Salva, a oração como meio de salvação em Santo Afonso Maria de Ligório, como deve proceder? Lembrando que nós estamos aqui falando para todo um Brasil, né? Tem gente que está perto, tem gente que está longe, mas deseja adquirir o livro. Como deve proceder? Bom, o caminho é buscar, você que tem acesso às redes, à internet, por exemplo, buscar o site da Scala Editora, né? Lá temos também o número de WhatsApp, como você pode ver aí na tela da sua TV, o site da Scala Editora e o número de WhatsApp. Para você que, porventura, vai à Trindade, lá na lojinha do Santuário Basílica temos também à disposição. E amanhã, terça-feira, em Goiânia, dia da famosa novena dedicada à Mãe do Perpétuo Socorro na Matriz de Campinas, eu estarei lá também divulgando essa obra, fazendo ali o lançamento. Então, também ali, no dia de amanhã, em Goiânia, teremos à disposição esse livro que eu escrevi. Tá certo. Eu quero aqui agradecer ao Padre Frederico Ozanam, dizer para ele da minha admiração, porque, de fato, é uma coragem de colocar à disposição das pessoas esse fruto importante, né? Muitas vezes, Padre Rafael, as nossas dissertações, teses, acabam numa gaveta ou numa estante
de faculdade. E você compartilhar com os confrades e com a igreja é colocar em prática, é continuar o estudo, né, que o padre Frederico começou lá no Teresiano, acerca da teologia espiritual, e alcançar talvez a finalidade completa dessa obra, né? De expô-la às pessoas. E tem uma característica alfonsiana nisso, né? Santo Afonso não improvisava, ele estudava muito, ele refazia os textos dele com muito cuidado, ele era muito dedicado. E o padre Frederico Ozanam, enquanto elaborou o seu trabalho lá de espiritualidade, certamente pôde fazer com que essas características alfonsianas estivessem presentes no seu trabalho. Dedicação, leitura, revisão. Portanto, quem agora adquirir esse trabalho vai estar recebendo muito mais do que um trabalho acadêmico, né? Vai estar recebendo uma obra que recebeu todos esses cuidados muito próprios daquele autor que a obra traz no seu conteúdo. Tá certo. A Maria Yamazaki está ligadinha com a gente, direto de São Paulo. Ela está admirada com a obra e deseja adquirir. Tá aí, Maria? Liga então para nossa Escala Editora. Vai chegar aí na sua casa o livro Quem Reza Se Salva, Oração como Meio de Salvação em Santo Afonso Maria de Ligório. Padre Frederico Ozanam, parabéns, muito obrigado pela nossa entrevista, a oportunidade de poder falar com o senhor aqui. Muito obrigado, Padre Wellington, pela oportunidade de estar aqui no seu programa, falando um pouco mais sobre esse livro, obra desse trabalho que eu tive enquanto estudei espiritualidade lá em Roma. E também quero agradecer aqui o querido Padre Rafael, que também pôde participar conosco dessa roda de conversa muito boa sobre o nosso pai fundador Santo Afonso. Aí, muito obrigado, Padre Rafael, pela participação do senhor aqui no nosso almanaque. Eu fico todo sem graça, porque o Padre Rafael, o diretor da TV, está aqui sempre. Então, hoje a gente tirou ele lá da sala da direção para que ele pudesse vir aqui também participar do programa. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço, era um sonho que eu realizei hoje de participar do Almanaque, um sonho que eu saio daqui hoje com muita satisfação de ter realizado na companhia de uma pessoa tão especial que é o Padre Frederico Ozanam e que nos trouxe essa pérola, essa joia que é esse trabalho sobre a oração na vida de Santo Afonso. Obrigado. Nós que agradecemos.